Olá, tudo bem? Como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de língua portuguesa. Sou a professora Joyce, nós já nos conhecemos e nós estamos estudando o material 5. Lembram-se? Nós estamos vendo nesse material, então, sobre a infância, tá bom? Então, nós vimos na nossa primeira videoaula aquele poema do Casimiro de Abreu, maravilhoso, Meus 8 Anos. Na aula passada, nós lemos o texto do Rubem Alves, que falava sobre o brincar, sobre a infância, né, sobre o construir, a construção do brinquedo e também sobre o faz de contas. E eu deixei questões daquele texto para vocês fazerem. Vocês fizeram? Se não fizeram, para aí agora esse vídeo, vá lá, faça para que você consiga fazer a correção, certinho? Vamos comigo então? Vamos lá. Vocês teriam que fazer aí o Hora de Interpretar nas páginas 5 e 6. Então, a primeira questão era: de acordo com o texto, compare os brinquedos de antigamente com os de hoje. Qual a diferença básica aí no texto que ele fala a diferença dos brinquedos de antigamente com os de hoje? O que vocês anotaram? Bom, antigamente as crianças faziam os próprios brinquedos, né? Então eu tinha o que é muito diferente de hoje, que a maior parte dos brinquedos eles são comprados. As crianças vão até a loja e compram um brinquedo pronto. 2. As crianças atualmente têm a preocupação de fazer os seus próprios brinquedos. Isso é comum hoje em dia? Né? Explique. Hoje em dia, não. Né? Hoje em dia é muito mais fácil, às vezes, adquirir esse brinquedo. O autor fala que na época dele, né, quando ele era criança, que os brinquedos eram muito caros, ele não tinha dinheiro, não tinha lojas perto, e aí eles fabricavam os seus brinquedos. Né? Mas aqui eu tenho uma resposta que ela é pessoal. Cada um vai dar o seu ponto de vista. 3. Que emoção o amigo do autor sentia ao construir seus próprios brinquedos? Então, que emoção que ele tinha, né? Então, ele tinha uma emoção muito grande, lembram-se? Né? Aquela satisfação aí de saber que foi ele que fez, aquele orgulho. Né? O amigo sentia orgulho, uma emoção muito grande pelo fato de construir seus brinquedos e, depois de prontos, poder falar: fui eu que fiz. Então ele usava toda a sua criatividade, toda a sua imaginação, colocava muito amor, muito carinho ali. Então, depois que ele tinha esse produto final, né, que ele tinha o brinquedo em mãos, mas não só criar aquele brinquedo, mas assim, poder apresentá-lo, poder brincar e saber que ele que construiu, ele que fez, era algo mágico, muito importante. 4. Segundo o autor, o que acontece com as pessoas grandes que não brincam? Lembra-se que o autor fala aí que é muito importante, né, brincar, que não é só criança que deve brincar, que adulto também deve brincar. E que é aquele adulto que não brinca, ele tem sérias consequências, consequências muito ruins. Aí ele fala que essas pessoas que não brincam, né, elas ficam sérias, preocupadas, ranzinhas, amargas, implicantes, chatas, impacientes, perdem a capacidade de rir e ninguém gosta da sua companhia. Então, é muito importante brincar também para o adulto. Vai deixar esse adulto muito mais feliz, mais leve, mais divertido, né? Mais agradável. A brincadeira faz parte, sim, também da vida adulta, tá? 5. O que você entendeu por pode ficar velho por fora, como eu, mas por dentro continua criança, como eu? Então, o que ele quis dizer aqui? Né? Que se ele pode ficar velho por fora como ele, ou seja, ele era velho, ele era idoso, né? Mas por dentro continua criança como ele. Ele tinha uma alma jovem, ele tinha um espírito jovem, certo? Então, o autor é uma pessoa idosa, mas continua se sentindo como uma criança. 6. Alguma vez você chorou por coisas que não existem? Fale sobre isso. Vocês lembram, né, que na história aí, a filha do narrador, ela fala que ela chora depois de ver o ET, que ela fica chorando, 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 ele tenta consolá-la, e no fim fala que tinha um ET lá no quintal, ela falou, olha, né, o ET não existe. E aí ele perguntou, mas por que você tá chorando então? Falou, olha, justamente porque ele não existe. E aqui, ela fala que é incrível a capacidade de nós chorarmos por coisas que não existem, certo? E alguma vez você já chorou por uma coisa que não existe? Ou seja, você já chorou com algum desenho, com algum filme, com algum livro, com alguma série que era ficção e mesmo assim te tocou? Isso aqui é uma resposta pessoal, né? Eu particularmente choro sempre, eu sou uma manteiga derretida. Então, até desenho animado me faz chorar. Eu me emociono fácil. E você, se emociona fácil? E 7. Como as crianças se divertem hoje, certo? Na sua opinião, é importante brincar, praticar esportes? Essa também
também é uma resposta pessoal, né? Hoje em dia, cada criança é de um jeito, depende muito da cidade, da região, né? Nós temos aí vários pontos de vista, mas de uma forma geral, antes da pandemia, as crianças ainda brincavam um pouco, às vezes, na rua, dependendo, né, do lugar em que elas moravam. Agora fica mais complicado, né? Porque nós temos que fazer esse isolamento social. Mas é importante brincar, praticar esportes? Você acha que toda criança brinca? Você acha que tem crianças aí, por exemplo, que acabam passando muito tempo na frente do celular, do tablet, do computador, da TV e que não exercitam o corpo, que não fazem atividades físicas? Vocês acham então que praticar esporte é importante? Esse tipo de brincar é importante? Cada um escreva a sua opinião. E mais do que isso, é muito importante que você argumente, que você defenda o seu ponto de vista. Bom, as brincadeiras estão presentes em todos os lugares e até mesmo nas pinturas. Confira. Aqui nós temos então uma tela de um pintor famosíssimo brasileiro, né, que era o Cândido Portinari. E aqui, qual é a brincadeira que está sendo retratada? Vocês vão ter que responder questões aí sobre essa imagem, bem fáceis, bem tranquilas, então observem bem. Quem são as duas personagens que estão aí na história? O que elas estão fazendo? Já falamos de brincadeira. Que brincadeira que elas estão fazendo? Onde elas estão? Observem a paisagem ao redor. Vocês veem casas, veem árvores, veem plantas. O que vocês veem? Essas crianças parecem que elas estão paradas ou elas estão se movimentando, né? Parece que elas estão felizes ou estão tristes. Será que o brinquedo aqui, no caso, elas estão correndo algum perigo, brincando assim, né? Vamos imaginar que essa pintura ela é de 1942. Como que as crianças brincavam naquela época? Como era a infância há quase 100 anos, há 80 anos? E aí, de que forma que as crianças se divertiam? Olha só, o que essa pintura traz, então, tudo de conhecimento, de informação para nós. E a partir, então, dessa análise, vocês têm essa imagem aí no material, vocês devem fazer as questões de interpretação da imagem na página 6, certo? Então, a primeira, que lugar você imagina em que as crianças estão? Em que lugar é esse? Né? Como que é esse lugar? Certo? O que as crianças estão fazendo? Fácil, hein? O que elas estão fazendo? Você acha que elas estão felizes? Elas parecem estar felizes? Será que era algo de que elas gostavam? Você acredita que esse lugar é seguro para essa brincadeira? Né? Fazer brincadeira, essa brincadeira não dá para ser feita em qualquer lugar. Hoje em dia ainda existe essa brincadeira, mas quando tem, por exemplo, fios, postes, é um pouco arriscado, né? Dependendo do lugar, movimento de carros e assim por diante. E o lugar onde elas estão é mais seguro ou menos seguro? Justifique sua resposta, tá bom? Então, facílimas as questões, vocês vão tirar de letra, respondam aí que vocês devem mandar essa atividade junto com a outra que já vou passar para o professor de vocês, tá bom? Bom, vamos falar um pouquinho então sobre o Cândido Portinari, que é o autor justamente, né, o pintor aí nesse quadro maravilhoso que nós acabamos de ver. Essa aqui é a foto do Cândido Portinari, tá? O Cândido Portinari, ele nasceu em Brodowski, em 1903. Brodowski é uma cidade aqui da nossa região, ela fica pertinho de Ribeirão Preto. Então, olha só, um pintor, né, super próximo de nós, né? Se algum dia vocês tiverem a oportunidade de ir até Brodowski, tem a casa de Portinari, onde ele viveu, muitas pinturas dele. Em uma cidade também próxima, em Batatais, vocês vão encontrar muitas obras dele, tá bom? Então, vale a pena, se algum dia vocês estiverem passando por lá, irem visitar, né, e conhecer mais as obras desse pintor, tá bom? E ele faleceu, olha, no Rio de Janeiro, em 1962. Então, já faz bastante tempo que ele é falecido. Ele foi pintor, gravador, ilustrador e professor. 1001 utilidades, hein, gente? Nossa, era artista, assim, de carteirinha e também conseguia lecionar e ensinar os seus discípulos aí. As suas técnicas mudaram muito ao longo do tempo. Nós vamos ver nessa, na próxima aula, algumas das suas obras. Vocês vão ver que, com o passar do tempo, ele foi mudando o seu jeito de pintar. Era uma época, né, numa época da pintura que a gente chama de modernismo, né, que ele queria justamente se expressar diferente de uma fotografia. Então, a proposta dele não é pintar o mais próximo, o mais real possível, já que já se existia a máquina fotográfica, então qualquer equipamento eletrônico poderia fazer esse registro, mas era colocar a emoção, o sentimento, tornar aquelas pinceladas únicas, diferentes, certo? E qual era o assunto que ele
fazia sempre aí, que ele tinha sempre nas suas telas, né? O que ele retratava então? Ele retratava sempre o homem brasileiro, as questões sociais que eram fortes, que marcavam a época, os costumes, a nossa paisagem local. Então ele queria fazer uma valorização aí do que era nosso, do nosso Brasil, tá? Então vamos conhecer algumas obras. Aqui estão então algumas obras de Portinari, certo? A primeira delas que nós veremos se chama Os Retirantes. Ela foi pintada em 1944. Vocês sabem o que são retirantes? São as pessoas lá da região Nordeste que elas acabam tendo que abandonar as suas casas. Por quê? Porque não chove. E aí, pela extrema seca, né, eles não têm o que comer, os animais morrem, as plantações, né, não nasce nada, as pessoas vivem então condições terríveis e aí elas têm que sair de lá e procurar um outro lugar, pelo menos temporariamente, pelo menos até que volte a chover. E a gente tem um cenário de muita tristeza, uma família justamente andando, caminhando, olha, muito pobre, muito magra, as crianças pele e osso, né? Você tem um bebê aí no colo, pele e osso, carregando as suas coisas, né? Vários animais circundando aí a região, vendo se acham comida, esperando às vezes que alguma dessas crianças, que alguém morra para que eles tenham também o que comer, ossos pelo chão. Então a gente tem uma pintura aí de uma crítica social, de uma denúncia, de uma situação triste ao extremo que existe até hoje, tá? Então nós temos aí esses retirantes. Essa imagem ela é bem forte, né? E ela é carregada aí de tristeza, de emoção, né? E que nos faça refletir justamente sobre esse problema social. As duas próximas obras que estão aí são Guerra e Paz, embora aqui na imagem esteja ao contrário. Primeiro tem a paz e depois a guerra. Essas duas obras, vamos dizer que são as mais importantes do Portinari, por quê? Porque elas estão lá na sede da ONU, tá? Então, elas estão na sede da ONU nos Estados Unidos, são enormes, assim, são duas telas de 14 metros por 10, então são grandes, né, telas gigantescas, aí, grandes painéis, e que eles vão justamente, olha, na imagem da direita que a gente tem aí, né, que predomina mais o azul, você tem o sofrimento, as pessoas levando a imagem da guerra, todas as consequências da guerra, as pessoas caídas, ajoelhadas, tampando os olhos. É claro que essa imagem é muito maior e tem muito mais detalhes para serem observados, né? E aí à esquerda, justamente a felicidade da paz, né? A alegria, né? Cores mais quentes, enquanto em guerra tem cores mais frias, né? Eu tenho uma vivacidade maior na pintura, eu tenho as pessoas mais felizes, mais alegres, né? Olhando para o céu, agradecendo, né? E aí se estabelecer a paz. Então, justamente a ONU, que é a Organização das Nações Unidas, encomendou esses dois painéis e eles ficam lá, tá bom? Lá nos Estados Unidos, na sede de Nova York. Aqui nós temos então mais uma obra, né, Um Lavrador de Café, ele foi feito em 1934, uma época em que a nossa maior riqueza, pelo menos da nossa região, sul de Minas, aí, no nosso estado de São Paulo, vinha do café, tá bom? Então se tinha enormes plantações de café e nós temos aqui a presença de um trabalhador, né, rural. Então, ele está mostrando a nossa realidade, um trabalhador, né, que era braçal, observe o tamanho dos braços, dos pés, não é à toa que ele retrata com uma certa desproporcionalidade para mostrar como que, né, essa força, o corpo era mais robusto, né, era um trabalho muito pesado e que ele desenvolvia. A presença também do negro, que era uma característica nossa, né, os negros que trabalhavam muito já, né, desde a época da escravidão com café e que mesmo após a libertação dos escravos continuava se trabalhando nas lavouras de café, tá bom? E por fim, a paisagem com bananeiras, tá? Foi feita em 1944. Notem que as pinceladas já são mais soltas, o estilo é um pouco diferente, né? Passaram-se aqui 10 anos, mas continua trabalhando aí, né? Retratando a paisagem local. Uma paisagem mais calma, serena, você tem aí no fundo a presença do azul, às vezes uma neblina, um terreno montanhoso e as bananeiras. Lembram-se? Lá tem uma grande semelhança dessa imagem aqui, paisagem com as bananeiras, daquele poema que nós vimos do Casimiro de Abreu, né? Também um terreno, lugares mais montanhosos, bananeiras, árvores, plantações, certo? E aí algo que é nosso, muito característico também, principalmente naquela época, a banana como uma fruta bem, né, comum na nossa região, bem nacional. Então a intenção dele era justamente retratar o Brasil em todas as suas versões, em todas as suas cores,
em todos os seus hábitos, as alegrias e as tristezas, né? Seja fazendo denúncias, seja mostrando a realidade, mas ele retratava muito o nosso país, certo? E aí, vai ficar mais uma atividade para vocês, pesquisem ação na página 7. As brincadeiras dificilmente desaparecem e são das mais admiráveis constantes sociais, certo? Então as brincadeiras, elas continuam sendo uma marca aí na nossa sociedade, elas são transmitidas oralmente, né? E abandonadas em cada geração e reerguidas por outras, numa sucessão ininterrupta, tá bom? Então, se uma época se brincava de uma coisa, essas brincadeiras muitas vezes vão sendo passadas de pais para filhos, às vezes adormecem uma época, voltam em outra, se transformam, né, mudam com o passar do tempo. O Câmara Cascudo, que nasceu em Natal, no Rio Grande do Norte, viveu aí de 1898 a 1986, ele dedicou grande parte de sua vida a pesquisar o folclore brasileiro. Por quê? Porque as brincadeiras fazem parte justamente desse folclore, dos hábitos, culturas de um povo, de uma região. Ele escreveu vários livros que registraram, então, essa cultura popular. E aí, o que vocês vão fazer? Vocês também, assim como ele foi um grande pesquisador, vocês também serão os pesquisadores da vez, certo? Investiguem, façam uma pesquisa, né? Pesquise a história de outras brincadeiras que já não são tão mais comuns hoje em dia. Pergunte para os pais, avós, né, de vocês, os tios, né? Vejam do que eles brincavam antigamente. Do que eles brincavam? Será que isso compare com as brincadeiras de hoje, certo? Então, compare as brincadeiras de ontem com as de hoje, as de antigamente com as atuais. O que mudou, tá bom? Então, verifique o que ainda existe, o que persiste, que brincadeiras que nós temos ainda como parte do nosso folclore, da nossa cultura, e outras que já estão se perdendo, quais estão se perdendo, o que está sendo trocado pelo que. Façam a pesquisa e as anotações de vocês, mandem para os professores, certo? E a gente se vê então na próxima aula, em que nós vamos discutir aí um pouquinho sobre o que vocês pesquisaram. Um beijo e até mais. Tchau, tchau.